Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, agora a gente vai começar mais um episódio no nosso podcast do Mato. E hoje a gente vai estar apresentando no nosso episódio fato ou fake sobre mamíferos, né? Eu vou estar pedindo para todo mundo se apresentar, dos integrantes que vão participar desse bate-papo. Começando por mim, eu sou a Milena. Sou a Arielle. Eu sou Silvio. Essa é a Camila, gente. Então é isso, bora começar nosso episódio. Bom, vocês já ouviram que os touros ficam bravos quando avistam a cor vermelha, né? E vocês acham que isso é verdade ou é um mito? Eu acho que é mito. Eu também acho. Bom, é realmente um mito, né? Quando a gente é pequena, a gente já cresce com a ideia que os touros possuem uma repulsa da cor vermelha, né? Isso porque nos desenhos animados, filmes e afins assim, sempre mostra que essa ideia é pra gente. Só que não é muito bem isso que acontece, né? O que acontece é que quando os touros são usados para realizar touradas, eles desde sempre, desde pequenos, são treinados para serem mais bravos, né? E tal. Além de ser totalmente um ato brusco, né? É infeliz, é desumano isso que eles fazem, e além desse tratamento, muitas vezes os toureiros, antes de apresentarem, enfiam facas no dorso do animal, sabe? Para que eles ficam extremamente agressivos, irritados, sentindo dor, para que eles consigam fazer aquele show que acontece, né? Então, na verdade, eles não ficam, como você disse, não é a cor da capa, né, que deixa eles irritados, não é o vermelho. Até porque eles enxergam em preto e branco, eles não têm cones, eles não têm células que vão enxergar a cor. Então, esse instrumento que eles usam de vermelho poderia ser verde, poderia ser de qualquer outra cor, que não ia fazer diferença para eles. É realmente o tratamento que vem acontecendo com eles que traz toda essa agressividade. E aí, na verdade, essa cor vermelha, né, o que eles usam é proposital, porque como eles são mamíferos, eles têm o sangue vermelho como a gente. Então, quando eles levam essas facadas no dorso, quando eles fazem de alguma coisa para deixar os touros mais bravos e eles acabam se machucando, essa capa vermelha vai disfarçar o sangue que vai estar escorrendo do animal. Então é bem proposital, mas não faria diferença essa cor, não. Sim, é por isso também que eles usam touros de pelagem escura para camuflar esses maltratos, né? Porque assim o sangue escorrendo não se destaca. Porque, igual a Camila falou, se eles usassem uma capa branca, por exemplo, esse sangue destacaria muito mais. E é um absurdo, né, que hoje em dia ainda existam pessoas que aplaudem esse tipo de coisa, que apoiam touradas e rodeios. E isso tem até um lado cultural, né, que tem lugares que isso é considerado uma tradição local, o que é bem horrível, né? Acredito que seja também porque tem pessoas que não podem não saber de como isso ocorre, né? Então acaba acontecendo sem o conhecimento do público. Sim. O problema é esse, que eles ocultam os maus tratos e eles provocam o touro, eles estressam o animal o período todo que antecede a tourada. Então o bicho já está estressado. Quando ele vê o toureiro balançando uma capa, e para ele, como ele não tem, no caso, os cones, né, para poder enxergar cores, ele vai em cima do movimento. Tanto que hoje em dia a gente está vendo muito em rodeio, tem muito, né, virou tradição os rodeios, palhaços completamente coloridos para chamar a atenção do touro no movimento, e não relacionado com a capa vermelha, né? E não é só nas touradas, não. Às vezes no rodeio você vê que tem umas armas de choque, né, que o oficial usa, eles estão num choque no touro, na hora de abrir a porteira para o touro sair pulando, é maltrato, é uma covardia. Mesmo. Hoje em dia, acho que pode ser proibido mesmo, independente de preservar os animais, assim como acabaram com os animais do circo. Né? Então, acabar com esse negócio de tourada, e a tourada no final sempre é matando boi, né? Uma covardia. Sim. É realmente uma situação deplorável, né? E as pessoas muitas vezes acabam ficando cegas com aquilo que está ocorrendo, né? E esquecem de prezar pela saúde e bem-estar desses animais, né? Sim. Eu tenho essa opção aqui de saber se é fato ou fake que os ursos hibernam. E aí, o que vocês acham? Os ursos hibernam ou não hibernam?
Eu acho que é uma verdade pelo que eu sempre ouvi, né? Então eu acredito que seja verdade. Eu também acho que eles hibernam. Eu não sei dizer, né? Porque a gente vai discutir sobre isso agora, então nem vou me alongar muito, só que pelo que a gente sempre ouve falar, seria a verdade, né? A hibernação, ela está ligada aos mamíferos, né? Os ursos são mamíferos. E muitos discutem se eles realmente hibernam ou não hibernam, né? O processo de hibernação não é apenas aquela soneca longa durante o inverno. Na verdade, eles fazem isso, os animais que hibernam, para armazenar energia e diminuir a atividade e metabolismo. Né? Ele estabiliza a atividade cerebral, né? E com isso eles atravessam o inverno, porque nessa época é muito pouco alimento que eles têm para caçar. Então, eles têm esse processo. E esse fenômeno ocorre em todos os animais endodérmicos, como é o caso do urso, ou seja, animais que possuem uma temperatura corporal constante. Assim, durante a hibernação, todas as atividades metabólicas desses animais são alteradas. Os batimentos cardíacos se tornam lentos, a temperatura corporal diminui, a respiração quase cessa e as espécies não se alimentam, nem urina e nem defecam. E aí, será que isso aí acontece com o urso? O que vocês acham? Pois é, né? A gente sempre costuma relacionar esse processo de hibernação com os ursos, né? Só que não são todos que dão essa pausa no inverno. A verdade é que nem tem um consenso de quais espécies hibernam ou não. Um exemplo é o urso negro, né? Quando fala em hibernação, a gente lembra dele na hora, por conta de alguns desenhos, filmes que sempre representam, né? E realmente existem discussões a respeito disso. Outras espécies, como o urso pardo, o urso polar, o panda, o urso de óculos, eles não fazem esse processo de hibernação. Então, essa discussão deles hibernarem ou não, justamente porque fala muito-se sobre os ursos em geral, né? Mas existem várias espécies e existe a diferença entre elas. O que acontece, principalmente com esses outros, né? Com o pardo, com o urso panda, acontece uma diferença no metabolismo deles. Abaixa o metabolismo, abaixa o processamento. Então, aí fica confuso se é realmente, se chega a ser uma hibernação ou não. Mas nessas outras espécies, né, o que acontece é que, apesar dele baixar, de ter toda essa mudança, ainda tem uma movimentação deles. Eles não ficam o tempo todo parados dormindo, né? Eles levantam para poder comer de vez em quando, assim, periódico. É bem menos do que precisava antes, mas eles ainda levantam para comer. Eles ainda levantam para urinar, para defecar, para fazer o que eles precisam fazer. Então, fica essa discussão, precisa ser mais pesquisado. E também tem uma confusão entre hibernação e estivação, que são dois fenômenos diferentes. Talvez essa confusão entre os dois aconteça devido aos comportamentos e atividades metabólicas dos ursos, que durante os meses mais frios, essas atividades são mais semelhantes à estivação do que à hibernação. Porém, eles acabam não se enquadrando direito em nenhum desses dois fenômenos. Ou seja, né, o único urso que eles falam que hibernam, porque o urso ele fala que não hiberna, eles não têm certeza. Não pode enquadrar de hibernação porque ele acorda para beber, para defecar. Então, está mais para mito que a gente achava que era verdade. Sim. O próximo, né, sou eu que eu vou falar. Eu trouxe sobre essa questão dos morcegos, né, que tenho certeza que todo mundo já ouviu falar de que morcego chupa sangue, que morcego chupa sangue de humano. Se a gente for além, pode até relacionar com cinema, a questão de vampiro, se morcego vira vampiro, se morcego faz isso, se faz aquilo. Tem muitas lendas, né, em questão envolvendo os morcegos. Além desse fato deles chuparem sangue ou não, que é muito clássico, o que eu vi também quando eu estava pesquisando é que algumas pessoas acreditam que eles sejam cegos também, né? Tem essa crença de que eles são cegos, principalmente por causa da ecolocalização, né? O jeito que eles usam para se orientar, principalmente, não é pela visão. Então eles já imaginam que não tem visão nenhuma. Mas
Na verdade, não é bem assim, né? Bom, para começar, a gente tem que avisar que só no Brasil são 180 espécies, somente 3 se alimentam de sangue. Né? E não é qualquer sangue, ele se alimenta apenas de sangue de mamíferos e aves. Né? O restante é insetívoro, se alimenta de frutas, e até aqueles que se alimentam de pólen e do néctar das flores. Né? E alguns são carnívoros, que comem pequenos insetos. Então, portanto, não seria justo apenas chamar todos os usurpadores de sangue. Né? Então, uma minoria mesmo de aves. Além disso, né, nem mesmo os hematófagos, de fato, chupam sangue desses animais, né? E ao invés daqueles 2 buraquinhos, né, clássico que os dentes caninos todos pensam, né? Eles fazem um corte no animal com os dentes incisivos, né? E eles lambem o sangue que escorre da ferida. E ainda para facilitar essa alimentação, na saliva deles contém umas substâncias anticoagulantes, né? Que auxiliam nesse processo. Partindo então mais para essa questão da visão, os morcegos não são cegos, como algumas pessoas podem pensar, e eles têm basicamente as mesmas estruturas dos olhos dos mamíferos, inclusive dos humanos. Eles têm retina, cones, bastonetes e nervo óptico, e algumas outras estruturas em comum também. E apesar da grande maioria apresentar olhos pequenos e a visão em preto e branco, tem algumas poucas espécies que apresentam olhos relativamente maiores. E tem alguns estudos atuais que indicam que algumas espécies, principalmente as que têm hábitos frugívoros, também apresentam cones, o que pode indicar que essas espécies enxergam colorido. Mas para afirmar isso, serão necessários mais estudos nessa área ainda. Então, o que fica assim, né, que realmente eles chupam sangue, eles se alimentam do sangue, mas existem mais de 1.000 espécies no geral, né, contando as brasileiras e todas, tem mais de 1.000, sendo que de todas elas, só essas 3, que inclusive as 3 existem no Brasil, só elas se alimentam do sangue. Então, fica uma coisa meio que cultural mesmo, muito pro imaginário, essa questão deles se alimentarem só de sangue, todos eles, porque é uma quantidade muito pouca. E, de fato, eles não, como a gente disse, né, não tem nada de cego, não, eles enxergam, eles só não se orientam, principalmente pela visão, né, eles usam da ecovocalização que eles fazem, que é emitir um som pelo nariz ou pela boca, e aí ele vai bater no obstáculo, que vai ser um obstáculo real mesmo, de parede, de árvore, ou do seu alimento, né, no caso dos insetívoros, ele vai bater e vai voltar o som para eles, vai ecoar de volta, e essa diferença de posição que o animal está, de posição que a voz, que o barulho que eles fazem vai bater e vai voltar, eles conseguem se orientar, conseguem saber onde é que está o animal, conseguem saber toda a localização espacial em volta deles. Então, existe essa diferença, mas eles não são nem cegos e nem todos chupam sangue. Não sei se vocês ouviram isso quando eu era criança, eu ouvia muito falar que o rato é que tirava morcego. Sim. Mas o mito do morcego, né? É mais uma das coisas que a gente está acostumado a ver nos desenhos, né? Igual o urso hibernando, o morcego chupando sangue. Sim. Então, gente, eu trouxe uma curiosidade sobre as topeiras. A expressão cego como uma topeira tá certa em existir? O que vocês acham? Ai, eu fico meio confusa, sabe? Mas eu acredito que pode ser um... Ai, na verdade, não sei, pode ser um mito ali junto com a verdade? Assim como foi dos morcegos, né? Acredito que talvez eles não sejam totalmente cegos, né? Deve ter uma visão mais baixa, alguma coisa assim, porque eles têm olhos, né? Eles apresentam olhos, eu acho. É bem pequeno, bem difícil de ver ali, mas se ainda tem, é porque provavelmente alguém ali na descendência teve visão, essa estrutura teve que funcionar. Então é possível que ainda tenha ali alguma coisa funcionando. Eu acho que deve ter um meio termo também, porque a condição que ele vive embaixo da terra já
escuridão, já vai ter que ter uma habilidade a mais para compensar a escuridão. Ele não tem uma lanterna na Terra, então ele tenha outras habilidades para compensar o que está embaixo da Terra. Verdade. Sim. Então, as topeiras não são cegas, ao contrário do que muita gente acha e do que essa expressão diz, né? Mas elas são, de certa forma, míopes, assim, daltônicas, e elas enxergam muito mal. Elas só conseguem ver luz e movimento, e elas possuem, tipo, um sensor que faz com que elas identifiquem a hora do dia e até a estação do ano. Esses pequenos olhos delas são quase imperceptíveis e são recobertos por uma película térmica bem pequena e uma espécie de camada de pelos por cima também, para impedir o contato dos olhos com a terra, né? E assim não permite que os olhos se irritem ou tenham algum problema, visto que elas moram embaixo da terra, né? A maior parte do tempo. E alguns estudos indicam que elas conseguem distinguir as cores primárias. Elas conseguem ver preto, cinza, laranja, branco, e conseguem também distinguir entre a luz e a escuridão e registrar com seus olhos o movimento de objetos. E elas conseguem ver objetos grandes proeminentes e que se destacam no fundo, como uma grande pilha de terra contra um fundo de grama verde. Então, como você disse, tem essa questão de eles enxergarem coisas grandes, né, coisas maiores, e também essa questão de ter um monte de terra com um fundo de grama verde. Então, mesmo que eles não enxerguem todas as cores, por exemplo, vai ter uma diferença do que é o monte de terra e é o verde, mesmo que eles não enxergam o verde exatamente. Então, se a gente tiver, mesmo que seja duas coisas grandes, mas com tonalidades próximas, muito próximas umas das outras, a topeira também não vai conseguir identificar, não vai conseguir separar o que é um, o que é do outro. Um predador, por exemplo, que fica perto de um monte, de uma árvore, de qualquer coisa ali que ele possa se esconder, ela vai ter uma dificuldade muito maior, né, muito além de outros mamíferos, para poder identificar esse predador que está atrás dela. Elas também podem rastejar, né, como está na foto, elas saem debaixo da terra em alguns momentos, elas podem fazer essa escavação, mas é principalmente à noite, não é muito de dia. Como a gente falou, como ela tem uma visão limitada embaixo da terra escura, logicamente ela tem que desenvolver os outros sentidos, né? Tem uma espécie de topeira, que ela é chamada topeira nariz estrela, que ela tem uma estrelinha no nariz, tem esses apêndices são muito sensíveis. Então, através dele é que ela vai o olfato, né, e a sensibilidade do próprio terreno, se tem algum animal próximo ou não, né? Ela tem o olfato sutil, né, porque tem que compensar a falta de visão, e além do olfato, ela tem uma audição muito boa, né? Tem uma estrutura única, que somente na topeira, no ouvido interno, que não é encontrada em nenhum outro mamífero. A topeira é muito sensível às flutuações de frequência baixa, né? Ela pode, de repente, perceber alguém que está pulando pela trepidação do solo, a pessoa aí pelo menos a uns 10 metros de distância, ela já consegue perceber que está chegando alguém, ela pode. É a arma que a natureza deu para ela para perceber, já que a visão, né, existe, como vocês falaram, mas é super limitada. Então, por tudo isso que a gente falou, né, então seria plausível, né, a gente perguntar por que existe, então, a visão nas topeiras, né? Por que os olhos existem e por que elas enxergam, mesmo que seja pouco, como elas passam a maior parte do tempo embaixo da terra, que não passa luz, para que elas têm esse olho? Então, para que elas têm a visão se não tem uma necessidade real de se manter esse olho nelas, né? É uma pergunta comum. Sim, então, os olhos das topeiras, né? Por mais que pareça que não, elas ainda são bem úteis, né? Quando a gente fala de forma evolutiva. Elas usam seus olhos constantemente, né? Tem até estudos que mostram que elas tendem a querer escapar de lugares quando a luz está bem brilhante, sabe? O que é bom para elas, né? Já que isso faz com que elas fiquem, de certa forma, protegidas e cobertas no solo, né? Porque é um lugar mais escuro e tal, e elas aparecem na superfície quase sempre quando está no período da noite, que já é mais escuro. E
que é quando a maioria dos seus predadores, né, estão dormindo. E como elas possuem a capacidade de detectar movimentos com os olhos, isso ajuda, né, elas a observar seus predadores que estão ali por perto. E acontece que muitas vezes o animal não consegue escapar, né? Só que também é um método que faz que ele descubra um predador que está ali por perto e ele consiga permanecer vivo, né? Ele consegue se proteger. E essa questão da visão, ela varia muito de espécie para espécie, mas independente disso, são esses indivíduos míopes que vão se reproduzindo e passando esses genes para a prole, e são eles que inibem a degradação evolutiva da visão. Então, em resumo, os órgãos sensoriais das toupeiras são perfeitamente equilibrados para o estilo de vida que elas levam, e se esses olhos ainda existem agora, mesmo que com a baixa visão, é porque eles ainda são necessários nos toupeiros. Sim, faz sentido, né? Bom, gente, foi legal o nosso bate-papo. Então, deixar um abraço para vocês. Na próxima oportunidade, a gente está em novo trocando ideia. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite, gente. É isso, obrigado. Boa noite, gente. Então, esse foi nosso episódio 75 do podcast do Mato. E muito obrigada pela presença de todos. Boa noite.